dias aqui. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 7. Também dou graças a Deus por esse tempo de estar com os irmãos, com a igreja. Eu agradeço o carinho e também a honra, né, de poder ministrar a palavra de Deus. Poder ser uma bênção na vida de vocês. Amém. Poder de alguma maneira compartilhar no reino dos céus. E poder encorajar que os irmãos continuem até o dia de Cristo voltar. Amém. Então, Mateus capítulo 7, hoje à noite nós vamos falar sobre esta parábola. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 29. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 até o 29. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nós oramos que o poder do Senhor seja sobre nós. Eu oro que o Espírito Santo nos guie, nos oriente. E eu peço, Pai, em nome de Cristo, que se há alguém hoje à noite aqui sem Cristo, que hoje seja o dia da sua salvação. E também oramos, ó Pai, pela sua igreja, os filhos do Senhor, que o Senhor possa guiar as nossas vidas. Ó Pai amado, possamos estar com as nossas vidas firmes, fortalecidas, firmadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a minha oração que faço em nome do Senhor. Amém. Podemos assentar, por gentileza. Esta parábola sobre a casa construída na rocha e também a casa construída na areia. É bem óbvio aqui que há uma comparação, por isso o nome parábola, uma comparação, algo sendo comparado com outro. E aqui nós vemos claramente o tema da necessidade de se estar bem alicerçado. E a palavra de Deus diz que somos bem alicerçados se estamos em Cristo Jesus, que é a rocha das nossas vidas. A parábola se refere a essa história da vida real para dar a referência das semelhanças e ilustrar também a verdade. A verdade é mostrada através de uma comparação. É muito comum você mostrar uma verdade comparando a outra coisa que faz uma comparação e também, às vezes, uma contradição. Nós vemos esse evento comum para enfatizar uma verdade espiritual. Muitas parábolas, irmãos e amigos, Jesus usando uma parábola sobre uma comparação de vida aqui na terra, também para comparar a algo espiritual em nossas vidas, em sua vida. Nós vemos claramente que Jesus ensinou cerca de 30% dos seus ensinos sobre parábolas. Ele deu muitas parábolas, também vemos claramente que as parábolas faziam com que as pessoas tivessem interesse, curiosidade, e muitas vezes os discípulos falavam: Jesus, nós não entendemos, por favor, nos explica. E muitas vezes ele explicava claramente a parábola e também fazia a aplicação da parábola, como é feito nesta parábola também. Para interpretar as parábolas, devemos fazer 4 perguntas. Se você está estudando aí interpretação bíblica, se você está estudando hermenêutica, vai te ajudar essas coisas, Então, a primeira pergunta é: por que a parábola foi dada? Nós vemos claramente que muitas vezes
uma parábola foi dada em resposta a uma pergunta, a uma questão ou uma discussão. Tinha uma discussão, eles estavam discutindo sobre alguma coisa, e Jesus, para resolver a situação, ele dava uma parábola. Alguns falavam, piorou a coisa, né? Já estava difícil de entender o assunto, e Jesus dá uma parábola e fala, complicou. Não, Jesus sempre facilita as nossas vidas. Ele dá a verdade, as pessoas não estão entendendo a verdade, ele ilumina, ele ilustra para que possamos entender a verdade. Então, uma parábola foi dada porque havia uma questão, uma pergunta. A segunda pergunta, quais são os detalhes culturais envolvidos nesta parábola? Normalmente, vida comercial, vida agrícola, vida doméstica e também vida social. Então, cada uma das parábolas, você está olhando, você vai ver esse contexto cultural relacionado principalmente aos dias que as parábolas foram dadas. A terceira pergunta, qual é o ponto principal da parábola? Está perguntando quem é a pessoa prudente. Jesus está perguntando aqui, entre linhas, quem é a pessoa prudente? Aquele que fez a casa na rocha ou aquele que fez a casa na areia? Já temos a resposta. É difícil? Não, Jesus estava dando uma parábola para ajudar. Então nós vemos a quarta e última pergunta, qual é a resposta desejada? Todo mundo estava indagando, e Jesus estava respondendo. E agora a pergunta é se a resposta de Jesus é satisfatória. Qual é a resposta que Jesus espera receber? Como a parábola termina? Então nós vamos olhar nesta noite a 2 pontos de destaque aqui nessa parábola. Quais os pontos aqui desta parábola? O primeiro ponto, sobre o que você alicerça a sua vida. Sobre o que você fundamenta a sua Bíblia, a sua vida, seus pensamentos, suas filosofias. Quando você conversa com pessoas, irmãos e amigos, é espantoso. Isso é normal, tá? Porque a Bíblia diz que o homem natural não cogita das coisas de Deus. É verdade ou não é? A Bíblia não erra, Deus não erra. Quando o homem está falando, o que nós mais usamos? Eu penso, eu acho. O achismo é o que mais cresce no mundo, né? Eu penso. É ou não é? É o normal da maioria de nós, se não todos, a basear sobre aquilo que nós pensamos. Vai olhar vídeo de construtores no YouTube. Aí vem um e fala uma coisa. Daqui a pouco vem outro engenheiro. Não é bem assim. Aí tem os professores dos professores. E tem as contradições. Mas bem, não é assim. Vocês imaginam que na época de Cristo era diferente? As pessoas estavam indagando e preocupadas sobre, de fato, qual é a verdade. E Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Nós podemos confiar em Cristo, claramente, não nos seus pensamentos, não em suas filosofias, porque nós vemos que a Bíblia fala claramente que os pensamentos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são perfeitos. Então, sobre o que você alicerça a sua vida? Nós vemos aí na história, né, que quantos pensadores não surgiram. E pensadores na época dos grandes pensadores lá atrás, em todas as épocas, em todos os lugares, né? E nós aqui, mais no Ocidente aqui, olhamos tudo aquilo e falamos, meu Senhor do céu. Sabe o que eu penso quando eu vejo filósofo? O pessoal gastava tempo com nada, né? Para um resumir, sei que nada sei. Precisa pensar? Basta você fazer assim, que nem tem aquela imagem, e já está resolvido. É verdade ou não é? Então nós vemos claramente que o homem fala, eu acho, eu penso, mas como a Bíblia diz, isso é tudo pensamento de homens. Na verdade, nós não sabemos nada sobre a vida. Jesus sabe, porque Ele é a vida. Ele é a vida.
Então ele sabe, ele é o Criador. Então, quando se fala a respeito da vida, nós não temos resposta. O homem fica se perguntando, de onde vim? Para onde vou? Deus tem a resposta, através de Cristo Jesus. Então, você não deve alicerçar a sua vida sobre pensamentos ou filosofias, muito menos em religiões ou crenças pessoais. Irmãos, se você vai estudar, se você já estudou, já leu sobre crenças e religiões no mundo, você vai ver quanta confusão existe. E a confusão predomina, sabe por quê? Você vê claramente, a pessoa fala, eu era de uma tal religião, mas eu não fui bem respondido lá, não foi muito bem esclarecido lá, eu dei um pulinho e fui para outra. E aí a pessoa vai de religião em religião, buscando resposta, mas não há, porque Cristo é a resposta. Vê claramente as religiões e crenças mudando. Você percebe isso? Se você está aqui, é crente, membro dessa igreja, se você não é, se você é um visitante aqui, mas se você é um bom observador, até no mundo normal aí, antes pandemia, pós pandemia, vê como as religiões estão mudando. Seja de uma maneira visual ou até nos seus costumes. Mas diz a Bíblia que a palavra de Deus não muda. As religiões estão variando, mudando, para ter mais adeptos. Vocês já repararam como mudou as seitas? As testemunhas de Jeová, como eles se portam agora diferente, como se vestem. Em outros cultos e outras religiões, o que era e que é, como tem mudado. Mas nós permanecemos firmes na palavra. Porque Jesus é a verdade. Então, nós vemos claramente que as pessoas ficam variando e mudando, mas as palavras de Cristo é que são verdadeiramente palavras de vida eterna. Ela permanece para sempre. Você pode confiar a sua vida à palavra de Deus, que é a palavra viva, que é Cristo Jesus. Sobre o que está alicerçada a sua vida. Eu digo para os irmãos que, antes de me converter, eu tinha um pensamento de fazer faculdade de filosofia. Vai ver como o homem natural é perdido mesmo. Eu já era perdido sem Cristo. E eu ia ficar mais perdido ainda estudando filosofia. Porque é o homem sendo orientado pelo homem, é ou não é? Homem segue pensamentos de homens. Se você seguir pensamentos de homens, você vai acabar com a sua vida. Mas se você seguir a Cristo e a sua palavra, então você vai ser inteligente para colocar a sua vida na rocha. As palavras de Cristo, elas dão segurança, vida eterna, e ela permanece para sempre. Sobre o que você está alicerçando a sua vida? Segundo ponto, depende, é uma pergunta. A sua vida depende das circunstâncias? Vejam claramente, irmãos, que esse texto declara que as mesmas circunstâncias aconteceram para os dois. Aquele que construiu na rocha, tanto quanto aquele que construiu na areia. Veio chuvas, veio ventos, nós vemos aqui que os dois tiveram as mesmas circunstâncias, dificuldades. Aqui a comparação, a parábola fala de chuvas, ou tormentas, ventos, dificuldades que vêm na vida das pessoas, inundações, como os irmãos presenciaram, né? O que inundação não fez com o Rio Grande do Sul? Você fala, só molhou. Não, tem muita gente que pensa só no básico, né? A chuva só molhou. Claro que não. Destruiu casas, destruiu uma cidade, e resumindo para o melhor, assim, o pior, na verdade, destruiu vidas. É verdade ou não é? Hoje tem pessoas lá chorando, suas famílias que perderam. Eu sei que tem alguns lá chorando, o cachorrinho que desapareceu. Mas o mais importante é as vidas que são preciosas. Então vemos que aconteceu isso lá, e olha a desgraça que foi na vida de todo aquele povo. Então as circunstâncias, as chuvas, os ventos, as inundações são os mesmos. Os dois tiveram as mesmas possibilidades, foi até falado, né?
Está aí, entrou no campo da política, nós não vamos entrar nisso. Fala, quanto tempo não tem sido avisado o Rio Grande do Sul sobre fazer a captação de águas, isso, aquilo, outro, como a gente escuta em São Paulo, né? Chegava na época das inundações aqui em São Paulo, corre. A minha irmã mora beirando o rio Pirajussara. Meu pai, toda vez, chovia lá em Cotia, ele ligava. E aí, minha filha? O barco já está pronto? Essas coisas todas, né? Porque morando ali na beira do Pirajussara. E aqui em São Paulo, inundando as ruas, né? Então, tudo isso avisado. E nós vemos que existem plantas, projetos, os mesmos materiais disponíveis, mas o que acontece? A Bíblia fala, as pessoas não se dão por avisados. Isso é claro, o que Deus fala na sua palavra, e Jesus estava, irmãos, também advertindo a todos aqueles que ouviam. Ele falou, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. E ele diz, primeiramente, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. E depois ele fala no versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. A única diferença aqui é que um está ouvindo e obedecendo, e o outro está ouvindo e não está obedecendo. Hoje à noite, onde você está? Você é aquele ouve e não obedece? Ou você é aquele ouve e que faz o que deve fazer? Se você está ouvindo a palavra de Deus e obedecendo, é o que vai permanecer. É o que diz a palavra de Deus, permanecendo na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Somente aquele que está fundamentado em Cristo vai permanecer para a eternidade. É claro, irmãos, que muitos ouviam a Cristo achando que ele estava falando como qualquer um outro falava. Você sabe que era comum naquela época, chegava um pensador, tinha até aqueles lugares, tinha areópagos, tinha lugares preparados para que os oradores falassem, e alguém chegava lá e falava, eu vou escutar, talvez tenha alguma coisa nova que eu não ouvi, né? Porque como Salomão fala em Eclesiastes, não há nada novo debaixo da terra, então sempre alguém fala, estou ouvindo alguém aí, vou lá ver se ele é diferente, vamos ver se ele fala algo novo. E quando Cristo chega, ele vem e ele fala, no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, do seu ensino, porquanto ensinava como tendo o quê? Autoridade, e não como os fariseus. Os fariseus, irmãos, eles eram dados como aqueles que falavam baseado em especulações. Jesus fala como Deus, ele sabe a minha vida e a sua vida. Ele conhece todas as coisas, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Por isso ele tem autoridade. Quando ele está falando, ele sabe o que está dentro da sua vida e da minha vida. Então veja claramente que os verdadeiros crentes são aqueles que estão com as suas vidas fundamentadas em Cristo Jesus. É simples para responder hoje à noite. Você está fundamentado em Cristo Jesus? Levante a sua mão. Se você está aqui hoje à noite, está com sua vida fundamentada em Cristo Jesus, fique com a mão levantada, por gentileza, eu quero ver. Se você está com sua vida fundamentada em Cristo, amém. Se tem alguém aqui que não pôde levantar a sua mão, Deus quer que você coloque a sua fé em Cristo Jesus, para que você tenha certeza, segurança do perdão, da vida eterna, que a sua vida não seja destruída. Irmãos e amigos, a nossa sociedade, você pode ouvir e perceber, está sendo destruída, está ou não está? Famílias destruídas, cidades destruídas, por todo tipo de situação. Mas aqueles que estão em Cristo estão seguros. Porque as nossas vidas estão na rocha, fundamentada, alicerçada, firmada. Sua vida está firmada em Cristo, amém. Sua fé está fundamentada em Cristo, amém. Se não está,
coloque a sua fé em Jesus Cristo e ela permanecerá para sempre. Se tem alguém aqui, hoje à noite, que ainda não colocou a sua fé em Cristo, há esperança para a sua vida, hoje à noite. Coloque a sua fé em Cristo. Confie a sua vida a Cristo. Não pense que você pode. Não confie em pessoas. Confie somente no Salvador. Aquele que veio do céu, ele nasceu. Ele morreu por amor a você. Mas ele vai voltar. Nós estamos esperando ele voltar. E nós estamos firmes por causa dele. Tudo é nele e para ele. Por isso nós estamos hoje aqui para sua honra e glória. Mas aguardando, como a palavra de Deus diz, que o Senhor ainda não voltou, dando esperança para que você, dando a oportunidade para que você entregue a sua vida ao Senhor. Nós vamos baixar nossas cabeças em oração. Se você está aqui hoje à noite e ainda não alicerçou a sua vida em Cristo, hoje é as boas novas para você. Deus te ama, Deus quer te perdoar e salvar. Se você entrou aqui hoje nesta igreja, com certeza é porque Deus tem um propósito na sua vida. Para que a sua vida seja alicerçada na rocha e não seja mais destruída, tragada pelo inimigo. Hoje à noite, se você está aqui, homem ou mulher, jovem, criança, você fala: eu quero hoje à noite colocar a minha vida sobre Cristo. Eu quero ter a segurança da vida eterna. Tem alguém? Fala: pastor, ora por mim. Tem alguém? Você está aqui em nosso meio. Você chegou hoje aqui para ouvir a palavra de Deus. Você fala: pastor, ora por mim. Levante a sua mão. Você fala: pastor, ora por mim. Eu quero colocar a minha vida em Cristo Jesus. Eu quero ter segurança da vida eterna. Tem alguém? Qualquer pessoa. Você está aqui e fala: pastor, ora por mim. Lá em cima ou aqui embaixo, eu não estou olhando para cada lugar. Você fala: pastor, eu confio em Cristo. Eu quero Cristo como o meu Salvador hoje à noite. Tem alguém? Deus está falando no seu coração, tocando no seu coração. Tem alguém? Você fala: pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está aqui, é um crente salvo em Cristo, você fala: dou graças a Deus, pastor, porque a vida não depende de mim, depende de Cristo. Amém? Graças a Deus. Pastor Ebenezer, pode chegar, pastor? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar. Este hino está sendo introduzido com muita alegria e declarando que a nossa vida, nossa morada está firmada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Hino 367. Morada
sua vida está firmada em Jesus, é em Cristo, em ninguém mais, as tempestades sempre vêm, não é se vêm, é quando vêm, elas virão. Isso vai acontecer com frequência, mas certifique-se de que o seu chão, a sua rocha, o fundamento onde a sua vida está colocada é o Senhor Jesus Cristo. E não tema, você vai passar por todas essas tempestades, porque fiel é o Senhor nosso Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Pastor Fernando vai chegar, vai nos conduzir em um hino para nós fecharmos este culto, agradecendo a você que esteve